Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Lembranças da existência corporal. Questão 304. O espírito se lembra da sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi e te assegura que, por vezes, se ri apiedado de si mesmo. Questão 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro e à medida que fixa nisso sua atenção. Questão 306. O espírito se lembra com detalhe de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram sobre o seu estado de espírito, mas compreende que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia se lembrar delas se quisesse? Pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos, mas quando isso é sem utilidade, não o faz. O espírito entrevê o objetivo da vida terrena com relação à vida futura? Certamente. Ele o vê e o compreende bem melhor que na vida de seu corpo. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que, a cada existência, deixa algumas impurezas. Questão 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? É por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que tenha diante dos olhos? De uma e outra maneira, todos os atos de que tem interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos no vago do pensamento, ou totalmente esquecidos. Quanto mais está desmaterializado, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes frequentemente a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e cai no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Questão 308. O espírito se lembra de todas as existências que procederam à última que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas que o viajante percorreu, mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos. Deles se recorda em razão da influência que tem sobre seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, podem-se no vago e de desaparecerem na noite do esquecimento. Questão 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste ruim que o apertava e da qual se sente feliz por estar livre. Que sentimento lhe faz experimentar a visão de seu corpo em decomposição? Quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. Questão 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sob o qual considera as coisas terrenas. Questão 311. O respeito que se tem às coisas materiais que restam do espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esses respeito com prazer?
O espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que se conservaram, trazendo à memória, porém, é o pensamento que o atrai para vós e não esses objetos. Questão 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o prêmio da felicidade que podem gozar como espíritos. Questão 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a impureza de sua natureza e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Questão 314. Aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixados inacabados? Não, porque vê que outros estão destinados a terminá-lo. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Questão 315. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Segundo sua evolução, ele os julga sob outro ponto de vista e, frequentemente, condena aquilo que mais admirava. Questão 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico, frequentemente é bem pouca coisa para certos espíritos, admirando-na como o sábio admira a obra de um escolar. Ele examina o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Questão 317. Os espíritos, depois da morte, conservam o amor à pátria? É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo sobre a Terra. Ela está onde tem mais pessoas simpáticas. Questão 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? Muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Questão 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Isso é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde ele se reconhece perfeitamente, à medida que lhe volta a lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Comemoração dos mortos, funerais. Questão 320. Os espíritos ficam sensibilizados ao se lembrarem deles os que amaram sobre a terra? Muito mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Questão 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para o espírito? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias.
Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vê por causa dos seus amigos e pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparece e como veríamos se pudesse se tornar visíveis? Sob a que eram conhecidos como encarnados. Questão 322. Os espíritos esquecidos cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos de não ver nenhum amigo se lembrar de sua memória? Que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Questão 323. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma se feita em sua intenção? A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem, já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Questão 324. Os espíritos de pessoas às quais se elevam estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Muito, e aí comparece quando podem, porém, são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam que à lembrança. Questão 325. De onde pode vir o desejo de certas pessoas de serem enterradas no lugar mais do que no outro? Retornam a esse lugar com maior satisfação depois de sua morte. Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade no espírito. A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Que faz um pedaço de terra mais do que outro para um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando seus ossos estejam separados? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia para aqueles que se amou. Se essa reunião pouco importa ao espírito, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Questão 326. A alma, reentrando na vida espiritual, é sensível às homenagens prestadas ao seu despojo mortal? Quando o espírito já alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas essas coisas. Sabei bem que, com frequência, há espíritos que, no primeiro momento de sua morte material, sentem um grande prazer com as homenagens que lhes prestam, ou um desgosto com o abandono de seu envoltório, porque conseguem muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa, se está ainda na perturbação. Ele se lisonjeia com a concorrência de assistentes ao seu enterro, mais ou menos de acordo com o sentimento que os animam. Questão 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Quase sempre. Deus o quer para sua própria instrução e o castigo dos culpados. É lá que ele julga o que vale as suas reclamações. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto, e a decepção que experimenta vendo a cobiça dos que partilham seus despojos o esclarece sobre seus sentimentos, mas sua vez de virar. Questão 329. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, testemunha pelos mortos,
é um efeito da intuição que tem da existência futura? É a sua consequência natural. Sem isso, esse respeito seria sem objetivo.